Fala pessoal, meu nome é Felipe Jeitens, eu sou advogado criminalista, para quem não me conhece, tô na lida aí há 5 anos e vim aqui hoje para dividir com vocês uma questão que eu recebo muito lá nas minhas redes, principalmente lá no meu Instagram, que é de pessoas que estão iniciando, estão saindo da faculdade ou ficaram naquele limbo ali de se formar e não saber se vai fazer concurso ou vai se formar e agora quer advogar ou se está sentindo uma afinidade com a área, ou se já sentiu uma afinidade com a área, enfim. Pessoas que querem saber como começar na advocacia criminal. E eu separei aqui 5 passos que eu considero muito importantes e até vou dividir algumas questões de coisas que aconteceram na minha trajetória que eu considero ter acertado e considero ter errado, que eu acho importante a gente falar inclusive dos erros, até para vocês entenderem como é que funciona o negócio. Então, o primeiro passo aqui ele é o seguinte: aprenda o quanto antes. O que isso significa? Você que está querendo entrar na advocacia criminal porque acha que é a área que dá mais dinheiro, que você vai ganhar muita grana do dia para a noite, e é bem assim que funciona quando a gente tá lá no ensino médio e pensa, poxa, eu vou me formar e vou ficar rico. Tira o cavalinho da chuva, cara, porque assim, ó, até você começar a ver dinheiro, olha, vai um processo assim de um bom tempo. E o bom tempo que eu digo vai depender muito das suas aptidões e do desenvolvimento que você tem de algumas habilidades. Não é tanto tempo assim a depender de como é que você se sai com um contrato com pessoas, enfim. Mas aprenda o quanto antes significa o quê? A gente só vai começar a ganhar dinheiro depois que a gente souber trabalhar. E a gente só vai saber trabalhar buscando aprendizado, buscando conhecimento prático. Então, para quem ainda está na faculdade, eu sempre digo, gente, se tu está na faculdade e tem a oportunidade de fazer estágio, façam o estágio o máximo que vocês puderem, mas assim, ó, estágios que agreguem. Não estágios que agregam, não aqueles estágios ali que você fica carimbando papel, que você fica fazendo cafezinho. Não que há alguma coisa de errado em fazer cafezinho, mas eu digo assim, ó, você tem que estar trabalhando em repartições públicas ou daqui a pouco em escritórios onde vocês aprendam como funciona a prática criminal, como é que um juiz, você vai trabalhar com o juiz, como é que é o processo de decisão dele, vai lá, pergunta, questiona, para entender, porque isso tudo, quando você vier para a atuação criminal, isso vai ser, olha, você pode começar muito mais adiantado do que diversas pessoas que não tiveram a oportunidade de estagiar no período de faculdade. Então, assim, ó, se você ainda mora com seus pais, estagie, olha, nem que você ganhe muito pouco, porque essa experiência desse trabalho vai ser uma base extremamente importante depois na tua profissão. E eu digo isso, gente, porque eu não tive a oportunidade de fazer estágio durante a faculdade. Eu tinha que trabalhar no emprego convencional porque saí de casa muito cedo, morava sozinho, então não tinha o estágio para mim, eu não tinha um estágio que conseguisse manter a minha vida no sentido de pagar aluguel, pagar gasolina, pagar parcela de carro, pagar isso, pagar aquilo, então eu não tinha como fazer um estágio. Eu queria. E isso foi muito mais custoso depois para mim. Claro que dá, com certeza dá. Eu não sabia nada, eu comecei do zero e deu. Mas eu digo assim, eu penso, olha, se eu tivesse estagiado ia ser muito melhor. Porque eu tive que aprender muita coisa depois de formado, depois de ter que estar ali trabalhando. Então, para você que já é formado, olha, gente, depois que a gente se forma, a gente começa a ter contato com muitos advogados que estão no mercado aí há pouco tempo, um tempo médio, um tempo longo. Então, assim, ó, tem muito advogado que a maioria precisa de mão de obra. E você pode fazer essa troca para adquirir conhecimento. Muitas pessoas me oferecem, assim, ó, toda semana tem gente dizendo, ô doutor, eu queria aprender, será que não dá para eu fazer um estágio aí no seu escritório mesmo sem receber? Assim, gente, porque o dinheiro ele é importante e quanto antes a gente ganhar, melhor. Mas aprender, gente, o aprendizado que você tem é um negócio muito valioso, muito mais valioso, inclusive, que aquele dinheiro ali que você vai ganhar no começo. E olha, eu digo isso porque quando eu comecei a advogar, eu comecei a correr atrás de aprendizado que nem louco, assim. Então eu tive aqui
Eu lembro, eu anotei aqui, eu fui visitar alguns professores e eu dizia para eles, olha, eu não conheço, eu não tenho experiência, mas assim, ó, pode fazer tudo que vocês precisarem, porque eu quero conhecer essa vivência de fórum, de delegacia, de presídio, eu não sabia nada, eu estava completamente perdido ali. Então eu precisava de um norte. E as pessoas que eu conhecia da área eram os meus professores da faculdade ali da área penal, então eu incomodei eles até eles me receberem, cada um me recebeu numa reunião, né? E ali surgiram já as primeiras oportunidades. Eu lembro que um deles me ligou, falou, Felipe, já foi no presídio? Eu falei, ainda não fui. Tô indo aí então, tô indo daqui a pouco, se tu quiser eu te levo, me encontra lá e tal. Fui no presídio, vi como é que ele entrou, como é que ele atendeu e aquilo era tudo novo para mim. Mas o que que acontece? Quando você faz assim a primeira vez acompanhado de alguém, nas próximas fica tudo diferente, porque você já tem aquela experiência de pelo menos... E assim, gente, você vai fazer isso com muita gente ruim e muita gente boa. Então você sempre vai aprender, porque você pode aprender tanto o que você deve fazer e o que é legal e aquilo que você não deve fazer. Você pensa assim, putz, olha a postura desse cara, eu não faria isso. Então você sempre acaba aprendendo. E assim eu tive as primeiras oportunidades até de audiências criminais em que eu fui fazer, olha, viajei, assim, ó, a preço de banana, viajei o estado inteiro. Eu fiz relatório, o primeiro processo que eu fui fazer um relatório era um processo de, olha, muito gigante, gigante. Na época no Rio Grande do Sul era um processo físico ainda, então eu lembro que tinham 20 volumes de processo, que é, gente, cada volume aí com 400 páginas era enorme, mas eu queria ter aquele aprendizado. E daí o que eu fazia? Eu ia no fórum. Hoje é muito mais fácil isso, de você acessar na internet, pegar o número de algum processo, ver lá na pauta de audiências da sua comarca, ver o número de um processo, vai lá na internet, seu sistema eletrônico, ou vai lá no fórum e diz, eu quero dar uma olhada nesse processo, o processo é público. Claro, se não houver nenhum sigilo, daí você vai lá e vê como é que funciona, como é que o advogado fez, qual foi a estratégia de defesa que ele utilizou. Você pode até acompanhar audiências. Claro, agora em época de pandemia isso não tem acontecido, mas uma hora isso vai acabar e a gente vai ter oportunidade de novo de participar. Então assim, ó, você ir a audiências, você aprender. Então é muito importante. E assim, eu fiz, olha, hoje eu acabei sendo bastante conhecido no meu estado em razão do Tribunal do Júri. Até conhecido em alguns lugares do Brasil. Talvez muitos de vocês já me conheçam. Por causa do Tribunal do Júri. Mas, gente, até eu começar a ganhar dinheiro com o júri, eu fazia muito plenário como advogado dativo. E eu fazia muito assim, ó, cheguei a fazer praticamente toda semana, todo mês na minha carreira eu tive júri. Com exceção da pandemia, que não tiveram plenários alguns meses, praticamente todos os meses, tirando alguns mesezinhos ali da pandemia, eu sempre tive júri na minha advocacia. Há 5 anos isso. E a minha base, a base do meu plenário, a base daquilo que eu faço e que eu entendo que eu faça de melhor na minha profissão, veio daquele monte de júri que eu fiz sem ganhar nada, daqueles júris que eu tava lá estudando que nem louco, semana a semana, para aprender. Eu tinha essa fome de aprendizado. Isso se deu com júri, com audiência, com delegacia. A advocacia é movimento, gente. Você parado no escritório, você não vai a lugar nenhum. Mas em movimento a gente é capaz de conseguir muitas coisas. Eu consegui as primeiras audiências, os primeiros plenários. Para vocês terem uma ideia, isso eu vou deixar para falar em outro vídeo, mas a minha primeira experiência na advocacia, num flagrante criminal foi depois de 1 ano advogando, que eu parei e pensei, poxa, eu já sou advogado há 1 ano e nunca fui fazer um flagrante. Já tinha ido em delegacia, acompanhar depoimentos e tal, mas não tinha feito flagrante. Então o que eu fiz? Eu fui lá na delegacia perto do meu escritório, que é outra questão que a gente pode discutir em outro vídeo, abrir um escritório perto de uma delegacia de plantão, em que haviam flagrantes 24 horas de pelo menos 6, 7 cidades. Foi um negócio bem interessante aí para uma discussão que a gente pode ter sobre escritório ou não, onde abrir e tal. Mas o que eu quero dizer hoje? Que eu fui lá na delegacia e chamei o inspetor e disse, olha, seguinte, eu sou advogado, estou há 1 ano aí advogando e eu nunca fiz um flagrante. Será que dá para eu fazer aqui, acompanhar um flagrante para ver como é que funciona? E daí eu tive a sorte de ser atendido por um inspetor muito legal que me apresentou a delegacia, a cela
e olha, foi muito bacana, foi muito bem recebido. Incomodei ali até começar a ser chamado e fiz muito flagrante em razão disso, que é um papo pra gente ter em outro vídeo. Então o primeiro passo é esse, gente. Movimente-se, aprenda o quanto antes. Então assim, ó, no começo você não vai ganhar exatamente o que você gostaria. Isso não é regra. Você pode ganhar também dinheiro. Eu comecei ganhando dinheiro, eu acho que todos os meses da minha advocacia eu tive fechamento de contratos. Isso é outra questão para outro vídeo também. Mas eu digo assim, ó. Ah, mas eu vou trabalhar sem receber. Ah, mas eu vou me esforçar muito sem ganhar nada. Gente, quanto mais você aprender agora, mais isso vai se reverter em dinheiro com o passar do tempo. Então, prestem atenção nisso. Apareça. Quem não é visto não é lembrado. Uma coisa que eu fazia muito logo depois que eu me formei, eu sempre, na verdade, eu tinha essa noção de que eu tinha que ser marcado como o cara que ia trabalhar na área criminal. Então, desde a época ali da finaleira da faculdade, quando eu estava decidido pela área criminal, eu comecei a ventilar posicionamentos na internet sobre... Eu pegava temas da área criminal e ia lá discutir, abria um debate. Na época era muito usado o Facebook ainda. Ainda é, mas não tanto quanto a época que eu estava na faculdade. Porque eu queria ser visto como essa referência. Mas daí, saindo da faculdade, o que aconteceu? Eu tinha um hábito de andar assim, de camiseta, calça normal, tênis. E muitas pessoas não faziam ideia que eu era advogado, porque a gente tem muito essa questão da imagem do advogado. Então eu demorei um pouco para me ligar disso e de parecer um advogado. Olha que louco, né? E daí tinham determinados dias da semana, ainda que sem clientes, eu ia lá, bem bonito, bem alinhadinho, ia até o fórum da minha cidade, ia lá pedir para ver algum processo. Eu comecei a circular e inclusive propagar mais essa questão de aparecer como advogado. Porque assim, ó, gente, uma notícia triste para vocês é que normalmente as primeiras pessoas que nos contratam são pessoas próximas, familiares, e eles não contratam pensando em pagar os melhores honorários, não. Mas a partir dali começa, aquelas pessoas sabendo que você é advogado, começa a ser disseminada essa informação que é muito importante para nós. Então, assim, por isso hoje a gente vê como muito importante quem se posiciona nas redes, porque é o seguinte, você não tem que pensar em se posicionar para o seu amiguinho ver ou para mostrar que você tem um carrão, você tem que fazer as pessoas lembrarem de você como advogado criminalista. O que eu fiz? Quando eu comecei a fazer júri, eu fazia muito plenário. E uma coisa que eu percebi era que existiam muitos advogados. Daí a gente reduzia uma grande parcela quando falava em advogado criminalista e uma parcela menor ainda quando falava em advogado criminalista que fazia júri. Então, toda vez que eu fazia um júri, eu fazia uma propaganda daquilo e postava foto de algum texto, alguma questão, e de um júri eu fazia publicações aí para um bom tempo. E assim, o que aconteceu com o tempo? As pessoas pensavam em tribunal do júri e lembravam de mim. A rede, ela tem ela nos ajuda muito com isso, porque antigamente você dependia do boca a boca. Você tinha que conhecer alguém ou trabalhar para alguém, para a família te indicar e acontecer essa onda que ela pode ser reduzida exponencialmente com o uso das redes. E vocês podem ver lá no meu Instagram hoje, eu tenho mais de 14 mil seguidores e a grande parte dos contratos que eu fecho no Insta vem de colegas advogados que não atuam no júri ou de outras áreas, porque eles pensam em júri e lembram de mim. Então, assim, ó, desde a faculdade você pode começar a se posicionar para ser lembrado como o cara que trabalha e que vai trabalhar na área criminal, assim como eu lembro até hoje de quem trabalhava com previdenciário, de quem trabalhava com quem ia trabalhar na área trabalhista, porque desde a faculdade teve gente que fez isso, não só eu. Então, assim, as redes sociais permitem que você tenha um alcance. Pensem, gente, antigamente você precisava de um outdoor no meio de uma avenida para ser visto por sei lá quantas pessoas, 1000 pessoas num dia, dependendo do lugar, sei lá. Mas hoje nas redes você consegue que uma publicação sua, como advogado em atuação, se propague aí com uma promoçãozinha para milhares e milhares de pessoas. Então, assim, quanto mais pessoas lembrarem que você é advogado, mais contratações você vai ter. Isso funciona num efeito avalanche. Com o tempo isso só aumenta. Então, assim, e outra,
Quem não é visto não é lembrado. Você tem que falar que é advogado. Não adianta você se formar, sentar no seu escritório, esperar cliente, ou sentar lá na sua casa, na escrivania, e esperar cliente, porque eles não vão aparecer. As pessoas precisam saber o que você faz. Então, quando você começa a se posicionar em qualquer lugar que eu vou, e não é questão de arrogância, tem gente que acha que, ai, vou falar que eu sou advogado para quê? Se as pessoas podem levar isso como como um tipo de arrogância, eu falo, cara, tá maluco, velho. Se você está precisando aí de um fisioterapeuta, daí você está na academia, descobre que o seu amigo lá trabalha com isso, alguém lá trabalha, você fala, pô, por que não conhece, não conversar com ele, não saber um pouco mais? E isso funciona também para advogado. Gente, eu fecho contrato aí de gente que eu converso na padaria, na academia, e olha, qualquer lugar, porque eu vou lá e digo, olha, eu sou advogado. E vou lá e e até hoje, falo para todo mundo que eu posso, porque eu quero gente me contratando. E eu vou dar um exemplo até de uma colega que é engraçado, que ela começou a fazer publicação, ela vai ver esse vídeo e vai lembrar, começou a fazer publicação de execução, e a execução criminal é um negócio que eu não trabalhava muito a fundo. Hoje até a gente tô buscando mais, minha sócia está mandando muito nisso, mas essa colega, ela, toda vez que eu pensava em execução, lembrava dela porque ela vivia postando sobre execução. E daí toda vez que eu tinha uma questão de execução, eu ligava para quem? Para ela, porque mesmo ela não me dizendo diretamente, havia uma propaganda indireta. Eu via essa guria toda hora falando disso. Então assim, ó, quando você faz isso, você faz, e às vezes você não tem nem ideia do quanto de pessoas estão ali assistindo e estão fixando aquilo na cabeça de que, porra, o cara trabalha com isso, aquela guria lá, aquela mulher é advogada e trabalha com isso. Vou chamar ela para conversar. Então, o segundo passo é esse, apareça. Quem não é visto não é lembrado. Terceiro passo, gente, fortaleça parcerias. Então, tudo isso vai ter uma relação e vocês vão ver por quê. Porque assim, gente, como eu disse, acabei de antecipar, boa parte dos meus melhores contratos vem das redes, vem de colegas advogados. De advogados que trabalham tanto na minha área e não trabalham no júri, como de colegas que trabalham em outras áreas e querem fazer parcerias. E assim, a parceria pode se dar de várias formas. No meu escritório, a gente tem um percentual de parceria a depender do tipo de parceria que vai ser feita e uma tabela de valores. Mas você pode definir, por exemplo, fecha com... Pô, você sai da faculdade, tem vários colegas que vão advogar. E muitos não vão advogar na tua área. Então você diz, olha, bota lá no teu escritório ou na tua propaganda que você atende criminal. E daí quando surgir um cliente que quer um advogado criminalista, você me indica e eu digo que nós somos parceiros. Isso você pode fazer com vários colegas e, gente, tem escritórios aqui que eu faço o crime do escritório em parceria e funciona muito bem isso. E a advocacia é um negócio que a gente não pode pensar a curto prazo somente. Quanto antes a gente ter resultado, melhor, mas assim... A gente faz essas coisas pensando no agora, mas isso a médio e longo prazo tem um efeito muito legal, gente. Muito legal, porque assim, eu posso dizer, todo mês tem colega lá da época da faculdade me ligando para fazer parceria. Mês que vem agora eu tenho um júri que veio de uma parceria com um colega da minha pós-graduação. E é assim, gente, porque eu apareço muito nessa questão de plenários, muita gente vem até mim, eu facilito isso para as pessoas. Quem entrar lá no meu perfil no Instagram vai ver que no meu linkzinho vai ter um botão lá sobre parcerias, contato para parcerias, júri, palestra, enfim, você tem que facilitar essa negociação aí, porque todo mundo sai ganhando com ela. Então, assim, para você que está começando, você pode fazer parcerias com advogados mais experientes. Você que está na faculdade pode fazer parcerias com um advogado onde você, como eu disse, logo que você começa a se posicionar, os casos vão surgir. As pessoas vão vir tirar dúvidas e você vai dizer, não, eu tenho um colega aqui que ele atua e eu ajudo ele com esse processo. Eu ainda não sou formado, mas eu tenho essa parceria com ele. E daí você vai lá e muito advogado faz isso, muitos estudantes me trazem casos também, e a gente faz parceria, todo mundo sai ganhando. Isso é importante. E também você tendo um parceiro com mais experiência, você aprende. E às vezes você tem muito colega que diz, olha doutor, eu tenho um cliente para ti, eu não quero ganhar nada, só quero que tu me ensine aí como é que vai ser feito. É negócio, gente, é negócio. A advocacia é um negócio. Então assim também todo mundo pode ganhar. Gente, e assim,
tem que falar, tem que ir atrás. Como eu disse lá no começo, a advocacia é movimento. Você tem que falar, você tem que incomodar muitas vezes para receber atenção, mas você não pode ser egoísta, gente. Você não pode ser egoísta. Eu recebo muita mensagem também de gente dizendo, doutor, eu quero uma dica para isso, eu quero... Sabe, de gente que só quer sugar, mas não gera valor. Tem gente que gera valor. Essa semana a gente recebeu uma ligação no escritório de um colega que quer assistir um júri meu, só que como o plenário vai estar fechado em razão da pandemia, você não pode ficar na bancada. Só que assim, ó, no meu círculo de contatos eu tenho muita gente que me gera valor. Muitos colegas que estão sempre me apoiando. E o valor não digo monetário, não digo que seja financeiro, eu digo assim, gerar valor no sentido assim, pô, compartilha lá uma publicação tua e te indica, ou te indica para outro colega, ou discute questões que agregam a vocês dois. Então eu vou preferir beneficiar uma pessoa dessa do que uma que chega aleatoriamente me pedindo algo sem nem ter falado, olha, sem nem ter feito uma aproximação. A gente não pode se aproximar só por interesse. A gente tem que pensar em agregar valor para outra pessoa acima de tudo. E assim, agregando valor, a gente vai ter parcerias que vão se firmar por muito tempo mesmo, parcerias que vão abrir portas. E assim, gente, participe de comissões, participe de grupos que debatam ali questões da área criminal, só que assim, ó, que agreguem valor. Porque ali existem muitas comissões da OAB que você entra só para dizer que é parte da comissão, mas que não serve para nada, porque ninguém se reúne, ninguém discute, então isso é perda de tempo. Isso eu digo para você, é perda de tempo, não vale a pena. Mas um grupo que discute, que debate, que discute questões de processo, isso é muito legal. Até para quem está iniciando, você consegue fortalecer parcerias para discutir construções de defesa. Porque muitas vezes sozinho, e o advogado trabalha muitas vezes sozinho, é mais difícil de você conseguir tomar um norte com um posicionamento mais firme. Às vezes você tem dúvida e pensa, poxa, será que eu estou fazendo tudo o que eu poderia fazer nessa causa? Porque às vezes alguém ali nesse mesmo embalo, nessa mesma pegada de aprender, pode agregar muito nesse sentido, de todo mundo sair aprendendo, todo mundo... você tem mais visão para a construção das suas defesas. Então, vale a pena. Fortaleça parcerias, esse é o passo número 3. O passo número 4, olha, para mim é um dos mais importantes, gente. Porque assim, ó... cara, deixa eu ver se eu botei aqui o exemplo que eu queria. Cara, tem gente, velho, eu botei aqui, ó, de gente que nem modelo pega. Cara, olha só. Estudo, gente, eu estudo absolutamente todos os dias. Todos os dias eu estudo matéria penal. Eu tenho um cronograma, matéria processual penal, leio artigos me atualizando sobre legislação, sobre posicionamentos jurisprudenciais, sobre negociação e vendas, psicologia, marketing. Cara, eu tô sempre pesquisando maneiras, porque assim, o advogado ele tem a obrigação de estudar. Obrigação. Muita gente, olha, que nem diz minha sócia, às vezes a gente lê umas petições assim que chega a dar vergonha, cara. Vergonha porque, cara, tem gente que tá completamente perdido. Só que o problema de estar completamente perdido é que você está com algo muito precioso nas mãos. Então, assim, ó, começar com inexperiência é comum, é a realidade da grande maioria, mas você começar e fazer as coisas de qualquer jeito, cara, quando eu comecei eu não tinha noção. Eu fui lá, comprei um livro de prática criminal, onde tinham exemplos de modelos de peça, onde tinham ali a indicação do fundamento. Então, assim, é o básico do básico do básico, você saber estruturar uma peça. Se não sabe, compra um material que faça isso, cara, ou converse com alguém que já tenha experiência, enfim. Tem gente que peticiona o troço e você vê com clareza que não tá feito nem em cima de modelo, aquilo de tão pobre que tá. Então, assim, gente, estudar é muito importante e eu estudo todos os dias. Estudo tanto essa questão teórica quanto a questão prática. Eu como orador, como eu vivo muito o meu trabalho envolve muito a sustentação oral, principalmente em plenário,
eu estudo muito sustentações. Eu quero ver como aquelas pessoas fazem, como elas se conectam com o julgador. Então isso é muito importante e nós temos que estar em movimento também nesse sentido de aprender. Então eu vou até indicar aqui para vocês materiais que para quem está começando, serão materiais bem legais. Eu vou deixar aqui o link de um livro do Aury Lopes Júnior, que é um dos livros que eu mais utilizo, se não o que eu mais utilizo de matéria processual penal. O livro dele é de direito processual penal, vou deixar o link aqui embaixo. Eu não estou com ele aqui porque eu estou em casa hoje. Está lá no escritório. Mas assim, vocês precisam ter um livro de processo penal bom, um livro de direito penal bom, no mínimo isso. No mínimo, para começar a advogar, você tem que ter no mínimo isso. Matéria processual penal e matéria penal. No mínimo, isso significa o quê? Que vocês vão ter que estar investindo nisso tudo mais e mais e mais e mais. Eu arrumei uma sócia tão noiada com isso quanto eu, porque ela, nem hoje chegou aí uns 5, 6 livros a mais. Ela sim compra muito mais do que a capacidade de estudar. Mas é que eu também gosto de estudar, como eu falei, eu gosto de estudar sustentação, eu gosto de ir lá. Eu abro o YouTube lá, gente, vou ver quem são os caras aí que fazem as melhores sustentações, quem são os advogados foda. Eu até tenho aqui no canal uma playlist onde eu vou começar a alimentar com essas sustentações, mas tem algumas ali que eu gosto muito. Então fica a dica para vocês. Aqui embaixo eu vou deixar o link do livro de matéria de Direito Processual Penal do Aury Lopes Júnior, de Direito Penal, parte geral, do César Bittencourt, que é um livro que a gente usa de uma leitura mais fácil. O Aury tem uma leitura, é um livro muito dinâmico, é um livro muito didático também, muito bom. Eu vou deixar o do Juarez Cirino também aqui de Direito Penal, que ele tem uma matéria, eu entendo que é uma leitura um pouco mais profunda, mas é também importantíssimo para a gente dominar aí para trabalhar nas nossas peças. Eu vou deixar o link também lá do canal Ciências Criminais, porque eles têm cursos, e o curso de prática, assim, você tem que estudar, mas se tiver que priorizar, priorizem cursos de prática. Cursos de prática têm que ser priorizados. E eu vou deixar o link do canal Ciências Criminais, porque eu gosto muito lá do material que é colocado, principalmente ali do Bernardo, que faz uma gestão legal, convida pessoas bacanas para trabalhar lá, e tem muitos cursos gratuitos. Tem o curso do Cora, que eu lembro de inquirição de testemunhas, até tem um curso meu que eu fiz em parceria com o canal, baratíssimo, sobre prática no tribunal do júri. Então, assim, e tem outros lá de delegacia, tem bastante coisa. Então, assim, vou deixar o link aqui para vocês se inteirarem. Porque, assim, gente, para quem quer advogar, a faculdade não ensina nada. E a pós-graduação, ela não te ajuda muito nesse aspecto. Então, eu sinceramente, se é para priorizar algo para vocês desenvolverem logo a advocacia, curso prático. Deixa um pouquinho mais tarde, após ali, porque a menos que você queira seguir a vida acadêmica ali, né? Mas se você quer advogar, quer viver da advocacia, dá um gás nos cursos práticos aí. Eu fiz a pós-graduação, mas depois eu dei um gás, assim, cursos de júri, cursos de sustentação oral, curso de prática, eu dei um gás e, olha, isso foi um diferencial gigantesco para a evolução da minha advocacia. Então, passo número 4, estude todos os dias. Vamos lá. Rever aqui, passo 1, aprenda quanto antes. Passo 2, apareça, que não é visto, não é lembrado. Passo 3, fortaleça parcerias. Passo 4, estude todos os dias. Passo 5, envolva o seu cliente. Gente, eu cheguei num ponto da minha advocacia, eu lembro exatamente que eu comecei a fazer muito flagrante, comecei a atender muita gente, eu não conseguia dar atenção mais para as pessoas. E eu comecei a ter um tratamento muito frio e eu senti isso de forma negativa na minha advocacia. Porque eu não estava conseguindo dar atenção para as pessoas, eu tinha clientes que quase não me viam, não falavam comigo, então assim, isso eu acho que me prejudicou um pouco. E daí eu decidi, e aí é quando você vai vendo, que é o tema para outro vídeo também, que é a hora de você começar a tocar os seus honorários mais para cima. Você está atendendo muita gente, você tem que começar a cobrar mais e filtrar mais o seu público para continuar atendendo todo mundo com qualidade. E a qualidade é lembrar que a outra pessoa que está ali é um ser humano, gente, e que ela tem um ente querido, alguém que ela ama, alguém que ela tem muito amor, dependendo de você.
com a liberdade nas suas mãos, com algo muito grave acontecendo na vida dela e tá isso nas suas mãos. Então hoje o tratamento que eu tenho com meus clientes, eles sabem que assim, ó, às vezes eu não consigo responder no dia, às vezes não consigo no outro, mas quando eu paro eu dou atenção para eles e sempre ressalto que é importante para mim que eles saibam o que tá acontecendo no processo, porque a maioria das reclamações sobre advogados é que eles não têm atenção. O advogado não responde, não dá retorno, não fala nada. Então os meus clientes hoje, eles sabem tudo que acontece no processo deles. Porque a gente conversa, eu faço eles entenderem. Eu mudei nesse aspecto, eu acho que isso valorizou muito mais meu trabalho, eu sinto mais conexão com meus clientes, sinto mais fidelidade da parte deles e sempre digo, olha, isso aqui é um trabalho conjunto, porque por mais que a gente entenda da parte técnica, quem vai trazer os elementos, quem conhece as testemunhas são ali os familiares, o envolvido no caso. Então, assim, é importante essa ligação e é importante também para eles sentirem segurança com vocês, porque a maior parte dos clientes que me procuram, que já tem advogado, reclamam disso. Então, fica aí a dica para vocês. Número 5, envolva seu cliente. E como a gente sempre dá um insight extra, vamos para o 6º passo aqui, gente. O 6º passo, ele envolve criação de autoridade. Gente, eu vou dar a dica de um site aqui que muitos de vocês devem conhecer, que é o Jus Brasil. O Jus Brasil é uma plataforma que permite que você publique seus próprios textos. Você pode escrever sobre as principais dores do seu cliente. Por exemplo, meu filho foi preso por tráfico, o que eu faço? Como eu contrato um advogado criminalista? Você escreve sobre o que as pessoas precisam saber para resolver o problema delas, sobre o que elas vão pesquisar. Você vai lá e publica. Tem muita gente que tem contato, claro, como eu também publico em alguns sites, mas o Jus Brasil, para quem não tem contato e não conhece ninguém, você pode publicar numa plataforma que vai dar um olhar mais profissional para aquilo que você escreve, para você que pode ter um perfil ali de advogado. E é muito legal porque às vezes um cliente vem com uma dúvida, você diz, olha, eu tenho um artigo inclusive que eu escrevi lá nesse site, vou te mandar o link, dá uma olhada para você entender melhor. Isso gera autoridade para você. Então assim, ó, conquiste autoridade, gente. Publique textos, publique artigos. E as pessoas, elas vão ver isso com bons olhos. E foi uma dica que eu recebi de um grande advogado, de um dos maiores do país. No júri eu considero ele o maior do país. Ele sempre me disse, Felipe, escreve pelo menos uma vez por mês. E é isso que eu faço sempre, faz um tempo. Então, muita gente me acha pelos meus textos, tenho milhares de visualizações aí nos meus artigos que publico em sites de internet. E fora que, gente, no Jus Brasil, para quem quiser, eles têm uma proposta de serviço lá que conectam vocês com pessoas que estão precisando do seu serviço. Olha que coisa mais linda. Você acessa um site, faz um cadastro, paga uma mensalidade e além dos serviços ali de poder copiar as jurisprudências e tudo mais, você tem acesso de pessoas que acessam lá o Jus Brasil pedindo uma consultoria com o advogado, pessoas mandam as dúvidas delas e assim, ó, são separadas por cidades, por estados. Então você ia de qualquer... Olha, eu juro, cara, deve ser assim que funciona o negócio. De qualquer cidade do Brasil, com certeza tem uma porrada de gente com dúvidas, eles mandam para lá. E você, que é o advogado de lá, vai acessar e vai responder essas pessoas e vai trazer elas para o seu escritório para começar a prosperar, para começar a ter abundância nessa advocacia, ainda que jovem. E como eu falei, gente, as coisas não acontecem do dia para a noite. Então, tudo que você tiver para ajudar você a desenvolver nesse período é importante. A gente não ganha o dinheiro que a gente quer logo de cara, mas esses são os passos para você começar a chegar lá. Claro, se você tem mais experiência, já trabalhou com escritório, se você já sabe... Eu trabalhei com atendimento ao cliente no meu antigo negócio, então assim, eu sempre fui de lidar com as pessoas muito bem. Então eu conseguia fechar meus contratos. Então, gente, e lembrem, os erros vão acontecer. Quem está começando, quem está advogando 2, 5, 10, 20 anos, todo mundo comete erro. Mas assim, ó, a nossa responsabilidade é fazer eles virarem menores, ou quase inexistentes. Mas se você errar,
não se julgue, não se critique tanto por isso. Mas assim, ó, se você errar, erre sabendo que você fez de tudo, estudou, se esgotou estudando, se esgotou buscando informação e deu o máximo. Porque assim, ó, as teses que serão usadas nos seus processos, você pode, no mínimo, buscar posicionamentos nos tribunais do Brasil para saber se é coerente ou não. Então, assim, ó, não tem como você cometer um erro crasso se você é uma pessoa que busca informação, se você é uma pessoa que cumpre o que está aqui nesse nosso roteiro, de estudar matéria penal, de fortalecer parcerias com gente daqui a pouco que entende mais. Então, assim, vamos lá, gente, conto com vocês. E daí, para quem achou que tudo isso aqui é muito óbvio, ai, mas isso é óbvio. Gente, assim, ó, o óbvio ele só é óbvio para quem tem olhos para enxergar o óbvio. Porque para muita gente não é. Essas questões, para mim, elas são como fundamentos ali do início de quem quer atuar na área criminal. E eu considero elas muito importantes. E eu quero saber se vocês gostaram, se vocês consideram elas importantes. E eu quero que vocês comentem aqui. Quero que vocês comentem aqui também se vocês querem que eu faça a parte 2. E a parte 2 vai ter um efeito, claro, se vocês quiserem, mais prático, de atividades práticas. Olha, sou advogado, estou fazendo tudo isso. E agora, qual que é o próximo passo? Então vocês comentem aqui para ver se a gente faz uma parte 2 desse nosso vídeo. 5 passos, mais um, para iniciar na advocacia. Então lembrem que eu vou deixar o link desses 3 livros e desse site aqui do canal para vocês acessarem e fazerem aí seus investimentos se vocês acharem convenientes. Mas assim, advogado tem que estudar, gente. Então aqui, ó, passo número 1, aprenda o quanto antes. Passo número 2, apareça, quem não é visto não é lembrado. Passo número 3, fortaleça parcerias. Passo número 4, estude todos os dias. Passo número 5, envolva seu cliente. Passo número 6, publique seus textos, crie autoridade. E é isso aí então, minha gente, muito obrigado por terem me acompanhado. Eu espero muito que esse vídeo agregue valor a vocês, que vocês se sintam mais transformados, porque assim, ó, é difícil para todo mundo. E quem começa sem um padrinho, quem começa do zero, essa foi o meu início também. E é o início e realidade da maioria das pessoas. Então pensem que dá, o negócio dá, funciona, tem como fazer. Para quem me conhece sabe que eu tô na lida aí há 5 anos e eu conquistei muitas coisas legais nesse tempo e ainda é muito pouco perto do que eu quero e eu comecei do 000 mesmo. Então se eu fiz, qualquer um é capaz de fazer. Então, gente, espero aí que vocês sejam muito felizes nessa trajetória e que sejam muito, olha, que vocês conquistem muito, muito, muito a cada dia. E no que eu puder ajudar, vocês me mandem uma mensagenzinha lá que eu vou tentar responder todo mundo, tá bom? Um beijo e até o próximo.